Infelizmente, nesse vídeo eu trago péssimas notícias para os brasileiros porque algumas coisas bem sérias aconteceram no nosso mercado nessa última semana, e não me refiro apenas à queda da bolsa, que por sinal é a pior bolsa do mundo em 2024. Não me refiro também à inclinação da nossa curva de juros, que sugere que a Selic daqui para frente vai subir e não cair, mas eu me refiro principalmente ao câmbio. Vocês viram que recentemente o dólar bateu máximas e máximas e máximas, voltando para patamares não vistos há algum tempo, acima de 5,36, 5,37. Pois é sobre esse assunto que eu quero falar nesse vídeo. Nós sabemos que nessa última semana o mercado emergente, subdesenvolvido, viveu períodos de instabilidade. Vocês viram o que aconteceu no México? Vocês viram o que aconteceu na Índia? Pois é, esses países passaram por momentos turbulentos e no Brasil não é diferente. Mas isso não é desculpa para explicar, não, isso é um problema global, emergentes estão passando por uma fase complicada. Isso não é desculpa para o que está acontecendo com o nosso mercado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de nós começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Espero que vocês se informem muito bem em relação ao que acontece com os mercados globais e saibam que essa foi uma semana muito turbulenta para três mercados. Mercado indiano, desvalorização da moeda indiana, queda abrupta da bolsa indiana, que é uma das bolsas emergentes mais especulativas e mais preferidas pelos investidores desde a pandemia, mais ou menos, vide o crescimento da Índia. Questões políticas afetaram o mercado indiano. Quando nós avaliamos os riscos que afetam um determinado mercado, nós dividimos entre o que é endógeno e o que é exógeno. Endógeno é aquilo que veio de dentro. Então, política indiana afetou o mercado doméstico, no caso eleições, tá? Isso é endógeno, não é exógeno. A mesma coisa aconteceu, e também política, tá? No mercado mexicano. Uma grande desvalorização do peso mexicano, grande mesmo. Uma grande desvalorização no mercado mexicano, e é tudo relacionado com política. Isso é endógeno ou exógeno? É endógeno. Veio de dentro. No nosso mercado também temos notícias afetando aqui Brasil, pior bolsa de 2024, curva de juros completamente inclinada e descorrelacionada com o mercado americano. Nós víamos que os yields americanos, dos treasuries, quando caíam, os DIs nossos caíam. Quando lá fora subia, aqui também subia. Pois essa correlação foi quebrada desde mais ou menos a metade ali de maio, após a decisão do Copom, e o nosso mercado vem performando muito mal. A moeda brasileira performando muito mal. Inclusive, é a pior moeda entre os principais emergentes de 2024. Então, além da pior bolsa, temos um troféu, mais um troféu, a pior moeda entre emergentes de 2024. Claro que 2024, tanto como 23 e 24, tá? Os países emergentes estão pressionados por algo exógeno, então que veio de fora, que é esse contexto que nós estamos inseridos de que o Fed não corta tal da taxa de juro. A taxa de juro brasileira é chamada de Selic, a taxa de juro americana é chamada de Fed Funds Rate. Taxa de juro permanece em 5,5 e até agora nenhum sinal de que eles cortarão a taxa de juro. Iniciamos o ano de 2024, o mercado iniciou 24 prevendo algo em torno de 7 cortes na taxa e até agora nenhum deles se concretizou. O mercado espera algo em torno de 1 ou 2 para o fim do ano, lá por novembro e dezembro. Então tem sido muito difícil de prever para onde vai o juro americano. Mas por que a relevância disso, né? O juro americano sendo mantido num nível elevado por muito mais tempo, que no mercado foi apelidado de higher for longer, alto por mais tempo, isso mantém o dólar pressionado, valorizado, e isso é péssimo para moedas do mundo inteiro. Quais são as moedas mais frágeis? Moedas emergentes. Então, separando aqui os vários tipos de moedas, moedas de países desenvolvidos, sofrem, mas não sofrem tanto. Subdesenvolvidos sofrem muito mais. Então, 2024, continuamos nesse contexto de problemas endógenos, domésticos, afetando algumas moedas. Eu mencionei México, mencionei Índia e Brasil, e também esse contexto exógeno que é péssimo para a gente. Reparem aqui então a movimentação das moedas emergentes. Adivinham, o real é essa moeda aqui, tá? Então, colocando aqui desde o início de 2024,
o real brasileiro vem se depreciando mais ou menos 10%, seguido pelo peso mexicano. O peso mexicano, até o dia 31 de maio, pouco tempo atrás, antes dessa famosa eleição que machucou o mercado, ele estava no 0 a 0 contra o dólar americano. Então, esses 8,36% de desvalorização contra o dólar, ou de valorização do dólar contra o peso mexicano, veio agora de junho, que foi uma questão relacionada com política. Se não fosse isso, a segunda pior moeda do mundo seria, entre emergentes, seria a moeda da Coreia do Sul, tá? Mas Brasil, distante dessas outras moedas, como sendo a pior delas. O que eu realmente gostaria de comentar com vocês é isso aqui, tá? Eu fiz um vídeo para os membros recentemente, membros aqui do canal do YouTube, explicando que existe uma média móvel. E sim, por mais que eu seja um investidor de ações, um economista, eu gosto de acompanhar alguns indicadores de gráficos, análise técnica e coisas do gênero. Existe uma média móvel que eu acho que é fundamental para quem acompanha mercados, que é a média móvel de 200 períodos, essa vermelha que vocês estão vendo, mas no gráfico semanal. A média de 200 períodos no gráfico semanal, ela é super relevante para quem analisa S&P 500. Pois é, por mais que eu esteja falando sobre dólar aqui, coloca aí a média de 200 períodos no gráfico semanal para o S&P 500. Para o Russell, para o Ibovespa, para o Small 11. Essa média é relevante para todos os mercados. Nesse caso, não estou falando de renda variável, e sim de moedas. E reparem que nessa última semana, o dólar ele rompeu, e rompeu com vontade, para cima a média de 200 períodos no gráfico semanal, indicando uma mudança de tendência de longo prazo para o mercado de câmbio doméstico. Por que é longo prazo? Porque ao invés de analisar o gráfico diário, uma média diária, estou fazendo uma análise de longo prazo com gráfico semanal. A última vez que isso aconteceu, vocês sabem quando foi? Eu fiquei meio que chocado quando descobri isso. A última vez que o dólar rompeu para cima, a média de 200 períodos no gráfico semanal, não foi em 2020, não foi em 2017, não foi em 2014, foi lá em 2012. Então, aqui em 2012, abril de 2012, aqui tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu. Finalmente, em abril de 2012, o dólar rompeu para cima a média de 200 períodos no gráfico semanal. E de lá para cá, o real só se desvalorizou. Ele quase rompeu para baixo em janeiro de 2018, mas não conseguiu. E de lá para cá, ele continuou nessa tendência de valorização real se desvalorizando, dólar se valorizando até atualmente. Tentou romper para baixo aqui em abril de 22, não conseguiu. Maio de 22 não conseguiu. Rompeu finalmente em abril de 2023, mas não conseguiu ficar abaixo dessa média por muito tempo. Lembrando que abril de 23, primeiros meses do novo governo esse que vem sim afetando o mercado doméstico, assim como questões domésticas e endógenas afetaram o mercado indiano, o mercado mexicano, o mercado brasileiro não é diferente. A economia brasileira tem se mostrado mais resiliente do que o esperado, o que acaba mantendo a Selic num nível alto por mais tempo, mas não é só isso que vem afetando os nossos mercados. Questão fiscal, muito importante. Olha, gente, eu vejo aqui os comentários de vocês, tá? E assim, muitas pessoas desconsideram como se isso fosse um fator de risco. Ah, política fiscal não é um problema. Olha só o endividamento dos Estados Unidos em relação ao PIB é muito maior. O endividamento do Japão é muito maior. Por que o Brasil tem que se preocupar com uma relação dívida-PIB de mais ou menos 76% do PIB? A nossa economia, o nosso mercado não é desenvolvido. Não adianta comparar com os Estados Unidos, não adianta comparar com o Japão. São coisas bem diferentes. E agora nós estamos inseridos num contexto do aumento exponencial dos gastos governamentais, numa taxa muito acima da inflação. Desde o início desse século, o Brasil ele tem elevado os gastos governamentais numa taxa relevante, mais ou menos 6%
acima da inflação ao ano. Só que desde a última eleição, os gastos eles estão aumentando num ritmo ainda maior. Por mais que a receita esteja subindo também, vide aumento da atividade, ou a melhora do mercado de trabalho e aumento dos impostos, não é suficiente para o rombo fiscal ser equilibrado, ser reduzido. Então, é aquela coisa, mesmo com uma receita recorde, mesmo com a receita impressionando de maneira impressionante, tá? Eu fico até é, extasiado com isso tudo, está impressionando de verdade. As despesas não param de aumentar, então o cachorro fica correndo atrás do rabo, né? A receita aumenta, mas não é o suficiente para suprir tudo aquilo que está sendo gasto. É isso que vem afetando o nosso mercado. Então, o mercado vem pressionando, isso aqui é uma pressão do mercado para políticas econômicas que eventualmente serão uma tragédia econômica para o Brasil. Por isso que o dólar vem se valorizando contra o real brasileiro, a curva de juros inclinando de uma maneira perigosa. Não sei se vocês viram o que aconteceu na última sexta-feira, mas alguém, um fundo de investimentos, um grande investidor, não sei quem, provavelmente estopou uma posição grande na nossa curva de juros, porque foi algo feio de acompanhar. Bolsa de valores acaba pesando por dois motivos: o dólar se valoriza e a curva de juros ela inclina, então acaba caindo de maneira bastante rápida contra todos esses fatores. Então é questões domésticas também impactando o Brasil. Não é só olhar para fora. Lá fora está complicado, pelo contexto que eu expliquei para vocês de que o Fed não está cortando a taxa de juros. Se ele estivesse cortando hoje, acredito que isso geraria um alívio de curto prazo grande nos mercados. Desvalorização do dólar no mundo, DXY se aproximaria de 100 pontos e quem sabe ficaria até abaixo de 100 pontos, seria ótimo para todo mundo, especialmente emergentes, que se beneficiariam desse movimento. A curva de juros americana dando uma melhorada, seria bom para a nossa curva de juros, seria bom para mercados emergentes, mas por enquanto esse assunto ele não surge. Enquanto ele permanece em stand-by, o Fed vai cortar o juros sei lá quando, no fim do ano, quem sabe ano que vem, os mercados emergentes eles vão sangrando e vão se preocupando com essa situação. Além de tudo isso, questões endógenas, domésticas, acabam afetando esses mercados e o Brasil não é diferente. Até antes que eu me esqueça, olha o que aconteceu só na sexta-feira nos juros de 10 anos dos emergentes. Estados Unidos, aqui em primeiro lugar, o juro de 10 anos saltou 3,4% após a divulgação do payroll, que veio acima do esperado, e não só isso. Ganho médio por hora trabalhada veio acima da expectativa, está ali meio que trancado nos 4% ao ano, tá? Num nível que é incondizente com uma inflação de 2%. Então o juro de 10 anos subiu 3,4%. Adivinha quem vem em segundo lugar? Ou melhor, em primeiro lugar contra os emergentes, tá? Juro de 10 anos do Brasil subindo 1,97. 1,97. Seguido por aí o mercado turco, Índia e assim por diante, tá? A grande maioria dos emergentes não viu na sexta-feira uma inclinação tão feia da curva de juros, só que aqui no Brasil foi feio. Chegou a bater 4%, ó. Aqui tá 1,97, tá bonito até. Bateu 4%. Foi muito pior. Alguém provavelmente estopou alguma posição grande nos DIs. Alguém que estava apostando na queda da taxa de juros. O mercado agora virou e está apostando inclusive na alta para os próximos anos, tá? Isso tem muito a ver com questões domésticas e não são internacionais, tá? Não é só internacional. Então esse cruzamento aqui para cima, na média de 200 períodos no gráfico semanal, é muito feio. A última vez que aconteceu foi lá em 2012. Poderia, existe, mercado é mercado, né? Poderia voltar. Eu elenco três coisas que deveriam acontecer para o dólar voltar para baixo da média de 200 períodos no gráfico semanal. Primeiro, Fed corta a taxa de juro, acho que traria um alívio muito bom para o nosso mercado. O Bacen, Banco Central Brasileiro, eleva a taxa de juro. Para elevar o juro, dessa maneira ele aumenta o spread entre a nossa taxa e a taxa global. Ele aumenta, fazendo isso, você valoriza a moeda doméstica. Lembrando que quanto mais o dólar se valoriza contra o real, maior a inflação importada futura dos produtos, serviços que são importados de fora. Então o Fed corta o juro, por enquanto nenhum sinal disso, e depende deles, não depende da gente. Bacen depende do Bacen e não depende da gente. E terceiro fator,
o governo brasileiro ele decide por reduzir, então, as despesas correntes do governo federal para aliviar, então, a política fiscal. Dessa maneira, nós não precisamos subir tantos impostos e acaba ajudando aí a nossa economia. Não vai acontecer. Das três opções, essa é a mais simples de prever, porque não existe opção para isso. O governo já deixou bastante claro, o presidente da República já deixou muito claro que essa opção não existe. Nós vamos gastar mais, nós vamos gastar mais. O problema é que o brasileiro ainda acredita que o aumento dos gastos públicos é algo benéfico para o crescimento, é algo benéfico para a economia, para o país. Não é. Dificulta a queda da taxa de juros. Isso dificulta a queda da taxa de juros. Eu lembro que até alguns meses atrás, economistas aí, gestores e afins, previam algo em torno de 7, 8% de Selic para o fim desse ano. E aí para os membros eu sempre disse assim, olha, vou ser bem claro com vocês e direto ao ponto. É difícil acreditar numa taxa de juros de 7, 8%, porque hoje nós temos uma política fiscal bastante solta. Aumento dos gastos, e gasto, é gasto e gasto. Se bem que o governo diz que é investimento, mas nem sempre gasto é investimento, viu? De maneira bastante prática, gasto, investimento, tudo é uma despesa, ok? Antes da pandemia, com o controle que foi feito dos gastos públicos e com o arcabouço, na verdade hoje é o arcabouço, na época era o teto de gastos, né? Isso possibilitou a desaceleração dos gastos governamentais e abriu espaço para finalmente a Selic voltar para níveis não vistos nunca no Brasil. 4 e pouco, 5 e pouco, antes da pandemia, tá? A pandemia foi para 2. Mas antes da pandemia, nós tínhamos um cenário de política fiscal mais presa e uma política monetária mais solta, isso é, um juro mais baixo. Hoje nós temos uma política fiscal solta, então gasta um monte, a política monetária não consegue cair tanto, ou melhor, o juro não consegue cair tanto, ela não fica tão solta, ela fica mais rígida, a Selic fica num nível mais alto. Então existe sim um conflito entre política fiscal e monetária. Tanto que eu tenho várias aulas no curso Macro Fundamentos explicando, acredito que talvez uma delas esteja até gratuita aqui no YouTube, explicando os conflitos que às vezes existem entre política fiscal e monetária. Posso dar mais um exemplo para vocês. Estados Unidos. O governo americano vem gastando uma quantidade exuberante de recursos. Bilhões, trilhões de dólares. Bilhões era algumas décadas atrás, agora é trilhões de dólares. A política fiscal, ela tá como? Ela tá solta. Gasta-se um monte. O Fed está conseguindo cortar a taxa de juros? Não está conseguindo. A política monetária ela fica presa. Ela fica num nível mais rígido, enquanto a política fiscal está solta. Poderia ser o contrário. A política fiscal ela fica mais presa, o governo não gasta tanto, controla gastos, o endividamento ele não explode, política fiscal presa. A política monetária fica mais solta, então vamos colocar o juro no nível mais baixo. Aqueles que acham que é bom ter uma política fiscal expansionista sempre, acreditam que o governo está ajudando a população de várias maneiras, sejam por investimentos, gastos diretos, transferência de renda. Isso é o significado do público brasileiro de ajuda do governo. Então o governo está gastando muito e está nos ajudando. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, a Selic ela é permanecida alta por mais tempo. Isso afeta absolutamente todo mundo. Isso trava investimento, isso trava consumo, isso trava toda a sociedade. O que vocês preferem? Um governo que gasta mais, mas uma Selic mais alta, ou um governo que gasta menos e uma Selic mais baixa, que estimula o consumo geral da economia? Facilita o crédito para todo mundo, estimula os investimentos das empresas. Enfim, agradeço a participação de todos vocês e até mais.